Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Meus amados irmãos, eu quero usar alguns vídeos, para falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus, sobre a magnitude de Deus. É quase que impossível falar sobre a grandeza de Deus num espaço tão pequeno, mas vou me atrever a falar um pouquinho sobre o quão grande é o nosso Deus. E isso servirá de grande consolo, para tempos tão difíceis como este que nós estamos vivendo. As escolas estão fechadas, o comércio está fechado e com isso gerando dezenas de milhões de desempregados ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de pessoas já perderam seus empregos. No Brasil, esse número deve chegar a mais de 5 milhões de pessoas. Queira Deus que isso não aconteça, mas essa é a estimativa. E tudo isso causa uma grande preocupação, uma imensa preocupação, principalmente naquelas pessoas que são pais de família, que são os responsáveis por sustentar as suas famílias. Porque não existe nada pior, meus irmãos. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu creio que não deve existir coisa pior do que um filho pedir um pão e você não ter como dar. Pedir uma coisa e você não ter como dar. Isso causa um grande desespero, uma grande dor, uma grande frustração, para aqueles que são responsáveis em sustentar a sua casa. E nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, não estamos livres dessas pandemias, dessas adversidades, dessas tempestades que assolam o mundo. No entanto, não podemos esquecer que o Deus a quem servimos nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Você poderá confirmar essa verdade incrível no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4 e verso 5. Por isso eu não entendo porque tantos cristãos estão desesperados, porque tantos cristãos estão com seus corações angustiados, com a sua alma atormentada, com o seu espírito abatido, estão quase que deprimidos. Talvez isso se deva ao fato deles não conhecerem a Deus como deveriam conhecer. Nós conhecemos a Deus muito superficialmente e por isso que diante da crise, da tempestade, nós entramos em desespero. É exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Isaías está escrevendo para um povo que estava indo para o cativeiro e o desespero abateu sobre eles. Isaías escreve para mostrar para o povo de Israel o quanto Deus a quem eles serviam era grande. Leia comigo Isaías capítulo 40, verso 12 a 17. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então a primeira coisa que Isaías quer ensinar para os judeus aqui neste capítulo e para todos nós é que o Deus a quem servimos é imensurável. Não podemos medir, não podemos quantificar
o quanto nosso Deus é grande. E por isso não haveria razão para os judeus entrarem em desespero. A grandeza de Deus deveria consolar e confortar e saber que Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Mas quando a adversidade vem, os nossos olhos perdem a capacidade de ver as coisas com nitidez, de enxergar a realidade. Exatamente isso estava acontecendo com o povo de Israel. E Isaías escreve então para mostrar para o povo que o Deus a quem eles serviam era imensurável. Isaías diz para o povo: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão? Todas essas perguntas que Isaías fez aqui para o povo, só tem uma única resposta: ninguém, nada, absolutamente ninguém nem nada guiou, instruiu. Isaías está dizendo para os assustados judeus a quem eles pertenciam que Deus mediu os mares e os grandes oceanos na palma de sua mão, que ele mediu quintilhões, septilhões de quilômetros a palmo, que ele pesou os grandes montes com trilhões de toneladas em balança de precisão. Isaías continua falando sobre a grandeza de Deus para o povo de Israel, dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém, pois ele não estava perdido. Quem o aconselhou? Ninguém, pois ele não estava confuso. Quem o instruiu? Ninguém, pois ele é fonte de toda a sabedoria. O povo estava tremendo de medo dos caldeus. Por isso Isaías diz que todas as nações, e não apenas os caldeus, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Que coisa extraordinária, queridos. O que significa um pingo que cai de um balde cheio? Nada. Você não lamenta, você não volta, você não quer recuperar aquele pingo, porque ele não significa nada. Então Isaías está dizendo que todas as nações, e não apenas os caldeus, são perante Deus como um pingo que cai de um balde. São como nada. Ele diz que todas as nações são perante eles como menos do que nada. Não é que elas não são nada, elas são menos do que nada. Eu nem sei explicar, né, uma coisa dessa, o que significa uma coisa ser menos do que nada. Mas uma coisa eu sei, que nem todo o universo que foi criado pelo próprio Deus, diante de sua grandeza, é menos do que nada. Deus é tão grande, Deus é tão imenso, que nem mesmo as grandes florestas do Líbano, os seus animais famosos, as suas grandes manadas, não serviriam, não eram suficientes para um holocausto sequer diante da grandeza de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, diante dessa ou de qualquer outra crise, por mais grave que ela seja, por mais assustadora que ela seja, não há razão para entrarmos em desespero, porque o nosso Deus é imensurável. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus console o seu coração e nunca se esqueça dessa verdade magnífica. O Deus a quem você serve, Ele é imensurável. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.